Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos iniciando hoje o livro de Jeremias. Vamos ler do capítulo 1 ao 3. Vamos lá? Jeremias, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso aos deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temam a sua presença. Pois eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiças acharam vossos pais em mim? Para que se afastem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas,
por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e de boa herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E eis que tratavam a lei, não me conheceram. E os pastores pronunciaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Porque ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passei as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o seu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por quê, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramavam sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis, que quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal é e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, e te andavas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, e vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os balins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem, não se cansarão. No mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis e os seus príncipes,
e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra, tu me garaste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantarem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputas comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Eu em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desliga-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinastes os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também no Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperará com elas. Capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura não tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos altos e vê, onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi, e lhe dei o seu líbelo de divórcio. Vi a que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu.
E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E contudo, nem por isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e dize: volta ao rebelde Israel. Diz o Senhor: e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente recorde a tua iniquidade, reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma grande nação, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás de mim, te não desviarás. Deveras, como mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei a vossa rebelião. Eis aqui, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor e as tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Pai querido, nos livra de ser, Senhor, como está escrito aqui na tua palavra, como Israel, que muitas vezes deixa de reconhecer os benefícios que o Senhor tem feito por cada um. Nos ajuda, Senhor, a te reconhecer em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.